A primeira pesquisa após o debate da Band mostra que Lula oscilou 2 pontos para baixo, Jair Bolsonaro se manteve estável, Ciro Gomes variou 2 pontos para cima e Simone Tebet cresceu na corrida à presidência da República. Segundo o Datafolha, divulgado ontem, na quinta-feira, o petista tem 45% das intenções de voto contra 32% do presidente que concorre à reeleição. No levantamento anterior, em 18 de agosto, Lula aparecia com 47% e Jair Bolsonaro com os mesmos 32%. Ciro Gomes, do PDT, passou de 7% para 9% e Simone Tebet cresceu já fora da margem de erro, de 2% para 5%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5%. Margem de erro é justamente de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil e Pablo Marçal, do PROS, surgem com 1% cada. Não pontuaram Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos totalizam 4% e 2% não sabem ou não responderam. Foi importante, a Carla falou, é a primeira pesquisa depois do debate da Band, E aí a gente consegue fazer algumas leituras, Carla e Megali, que são as seguintes. Um dia depois, a gente estava aqui falando sobre os bons desempenhos, por exemplo, de Simone Tebet, por exemplo, de Ciro Gomes, e de como o ex-presidente Lula tinha jogado por um empate, ou não tinha, pelo menos, conquistado novos votos. Isso na análise dos especialistas, nossos colunistas aqui, falando sobre o desempenho dos candidatos. E isso se reflete nessa pesquisa. É claro que não necessariamente há uma relação direta, mas é possível, sim, fazer essa análise, Megali? Sim, sem dúvida. O crescimento da Simone, o crescimento do Ciro, o Lula permaneceu empatado. Permaneceu, aliás, como está cristalizada. Oscilou 2 pontos para baixo, Mas aí dentro da margem. Dentro da margem de erro, Como está cristalizada a intenção de votos em Lula. Embora a pesquisa não traga apenas boas notícias para o ex-presidente, não, Quando a gente vai ver aqui as intenções de voto no segundo turno, desde abril, ou melhor, desde maio, o ex-presidente Lula perdeu 5 pontos e Jair Bolsonaro cresceu 5. Não é nada, são 10 pontos. A diferença ainda é muito grande, mas quando a eleição vai se aproximando, a tendência, a gente já viu isso em outras eleições, é que a coisa se torne mais acirrada, que as diferenças diminuem, porque os votos vão sendo definidos, Pessoas que hoje estão pensando em votar nos candidatos pequenos vão migrando seus votos para aqueles que têm mais chance de ganhar. É um fenômeno interessante, O brasileiro gosta de votar em quem ganha, ele sente que está desperdiçando o seu voto se ele colocar naquele candidato que ele mais gosta, mas que não tem chance. Enfim, tudo isso acontece. Então a coisa não está tão absolutamente segura em relação a uma eventual vitória do PT, até porque a popularidade de Bolsonaro tem despiorado nos últimos tempos, A rejeição a ele tem diminuído e a aprovação ao governo tem aumentado, embora a maioria das pessoas ainda rejeite. Onde é que a gente estava? A gente estava nesses recortes agora, Sheila? Na verdade, pesquisa espontânea agora. Vamos lá? Espontânea é bobagem, Ah, não, mas vamos falar, vai. Vamos lá, vai. Lula tem 40%, ele se manteve com 40%, e o Bolsonaro oscilou de 28% para 29%, também não mudou nada. Ciro Gomes foi de 2% para 4% e Simone Tebet de 1% para 2%. Brancos e nulos 5% e 17% não sabem ou não responderam. E aí, no eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 53% a 38%. Vou começar com os recortes aqui, tá, Sheila? Vamos lá. Alguns desses recortes do Datafolha. A vantagem de Lula caiu no Sudeste de 12 para 6 pontos. O petista aparece com 41% das intenções de voto contra 35%. Repetindo, Sudeste, Lula 41%, Bolsonaro 35%. Em São Paulo, Lula tinha 44% e agora aparece com 40%. E o presidente da República passou de 31% para 35%. Em Minas Gerais, a diferença era de 20 pontos, caiu para 17%. O petista tem 47% e Bolsonaro tem 30%. No Rio de Janeiro, Lula surge com 42% e o presidente com 36%. No norte do país, Bolsonaro caiu de 43% para 39%, Lula oscilou de 41% para 42%. No centro-oeste, Lula tem 39% e Bolsonaro 37%. No Nordeste, o petista lidera com 58% das intenções de voto contra 24% do presidente, onde está a maior diferença entre os dois. No Sul, Lula tem 37% e Jair Bolsonaro 35%. Agora, entre os eleitores com até 2 salários mínimos, o candidato do PT segue à frente com 54%.
O presidente tem 25%. Entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, Bolsonaro lidera, com 48%, e Lula tem 31%. Ainda segundo o Datafolha, 76% dos eleitores estão totalmente decididos e não vão mudar o voto. O índice é de 83% entre os que votam em Lula e de 84% entre os que dizem votar em Jair Bolsonaro. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 42% afirmam estar decididos e 51% dos que dizem votar em Simone Tebet afirmam que não vão mudar seus votos. Falando sobre rejeição, Jair Bolsonaro segue com o maior índice de rejeição entre os candidatos. 52% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente, que é do PL. Lula aparece na sequência com o segundo maior índice de rejeição, 39%. No levantamento anterior, ele tinha 37%. Ciro Gomes está na terceira posição com 24% de rejeição. Roberto Jefferson, que teve o registro de candidatura negado pelo TSE, é rejeitado por 20% dos eleitores. O Datafolha ouviu 5.734 eleitores em 285 municípios brasileiros entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 00433/2022.